Oi pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dois autores do barroco brasileiro. Um poeta chamado Gregório de Matos e um padre chamado Padre Antônio Vieira. O primeiro autor que nós vamos estudar é o Gregório de Matos. O Gregório de Matos nasceu na Bahia, morreu em Recife aos 59 anos. E o Gregório de Matos foi um cara muito importante para a literatura brasileira, porque ele, de fato, né, foi o primeiro autor que escreveu em solo brasileiro sobre temas brasileiros. Se nós pensarmos que antes do século XVII tivemos aqui, né, os portugueses chegando nesse solo e escrevendo para os reis de Portugal o que aqui acharam, e a isso chamamos de literatura de informação. E também, se pensarmos que tivemos uma literatura de catequese produzida pelos padres, que se estende também no barroco, né, que é uma literatura voltada, aí, digamos, um texto escrito no Brasil, voltado para a catequização. Então, o século XVI, basicamente, no Brasil, registrou um texto produzido por portugueses em solo brasileiro, e não, de fato, uma literatura escrita por brasileiros. Por isso, a gente pode afirmar que o Gregório pode ser considerado o primeiro autor brasileiro que coopera, de forma intencional ou não, né, mas coopera aí para a afirmação de uma produção literária nesse país. Tá? O Gregório, ele era filho de pais com poder econômico, né? Ele não é um cara aí que não tinha uma situação econômica equilibrada. Ele tinha uma formação bem sólida, culturalmente falando, e precisamos entender que muitos dos poemas com os quais a gente vai se deparar vão abordar temas, às vezes, de uma forma preconceituosa, se pensarmos no modo como enxergamos o mundo hoje. Então, o Gregório, ele fala mal dos mulatos, fala mal dos negros, fala mal dos índios. Ele não tem, digamos assim, né, o discernimento social que nós temos hoje, que alguns, né, de nós temos hoje. Então, não se assustem se depararem com textos que têm uma tendência até bastante preconceituosa, se olhada, né, se analisada com o nosso modo de entender o mundo hoje, tá? Mas, de qualquer forma, ele foi muito crítico para a época e ele não selecionou as classes sociais em relação às quais ele criticou. Então, ele criticou todas as classes sociais. Nesse sentido, ele lembra bastante o Gil Vicente, né, guardada aí as devidas proporções e o contexto histórico. Mas foi um cara bem audacioso, tanto que chegou a ser proibido, né, de pisar em solo baiano, por falar mal da igreja, muitas vezes, mesmo sendo católico, e por falar mal dos governantes, e, portanto, e por isso, né, foi considerado um cara aí com a boquinha um pouco audaciosa. Por isso o apelido Boca do Inferno. Somam-se a essas críticas sociais e religiosas também uma tendência pornográfica com vocabulário chulo, que tornou esse cara aí, né, bem famosinho. O problema é que todos os textos produzidos, se é que foram produzidos por ele, todos que lemos hoje, foram publicados depois da morte dele. Então a gente não tem como saber se tudo que a gente lê hoje com o nome dele embaixo, de fato foi ele que escreveu, tá? Mas de qualquer forma, o Gregório está na lista da FUVEST esse ano, e o livro, né, que a FUVEST pede, em 2021, é o livro de título Poemas Escolhidos, tá? Então é um cara aí que a gente tem que estudar. Essa minha aula aqui vai ser bem rapidinha, apesar que eu falo demais, mas num momento que a gente puder aí se encontrar, eu vou fazer uma análise mais aprofundada da obra dele, mas com o objetivo, né, do vestibular da FUVEST, tá? Para o vestibular da FUVEST. O Gregório, ele produziu muitos textos. A gente acredita que né, o que a gente lê hoje, de fato, foi produzido pela mão dele. E de diferentes linhas. Ele trabalhou com o gênero lírico, que vai falar de sentimentos, né? E às vezes sentimentos religiosos, ligados à filosofia e ao amor. E também uma linha satírica,
de cunho social e erótico. Eu vou ler um poema de cada linha, vou interpretar com vocês, só para vocês terem uma ideia, né? Vou ler os mais famosos, que é o que eu tenho em termos de tempo para ser feito aqui. Poesia satírica, vocês vão já perceber, né, como eu disse nas outras aulas, que em termos de forma o Gregório gosta muito do soneto, não que ele escreva só soneto, mas ele opta por essa estrutura que nos remete lá ao classicismo. Então, uma perfeição formal, isso é um traço, né, da estética dele. Dependendo do tema, às vezes um vocabulário mais chulo, outras vezes um vocabulário mais erudito, mas sempre trabalhando com metáforas, com muitas figuras de linguagem, além da metáfora, com inversão da frase, e no caso da linha satírica e erótica, com uma ironia ácida, né? E respeitando a rima e a métrica de um soneto, ele às vezes trabalha com uma linguagem chula, dentro dessa perfeição formal, o que também nos remete a um contraste, né, a um choque entre uma forma perfeita, classicista, esteticamente considerada algo do gênero elaborado e culto, em contraposição a uma linguagem mais informal e às vezes até carregada de palavrões. Tá? Aqui a poesia satírica, ele vai aqui detonar, digamos assim, as várias classes sociais do século XVII na Bahia, as várias classes, que eu digo aí, as que existiam na época. Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Então, quem é mais rico neste mundo é quem mais rouba, esse rapar aí nesse sentido de roubar. Quem mais limpo se faz tem mais carepa. Ele usa uma alegoria, uma metáfora, né? Carepa seria caspa, no sentido literal, quem mais limpo se faz, mais tem caspa, mas no sentido figurado e irônico e sarcástico, quem mais honesto se faz, mais desonesto é. Com sua língua, ao nobre o vil decepa. Numa ordem direta, né? Poderemos dizer aí que o sujeito é o vil decepa ao nobre com sua língua. Então, o vil, o cara do mal, fala, detona o nobre, né? Com a sua língua. O velhaco maior, que seria aí alguém que tem uma certa proteção, né, alguém protegido socialmente, sempre tem capa, sempre tem alguém aí por trás das suas malandragens. Mostra o patife da nobreza o mapa. Então, transformando aí o verso para a ordem direta, o patife da nobreza, quem é patife na nobreza, mostra o mapa, ou seja, mostra aí o caminho que se deve seguir para ser um patife igual a ele. Quem tem mão de agarrar, quem pode roubar, ligeiro trepa, rapidinho rouba. Quem menos falar pode, quem menos pode falar, mais increpa. Quem mais, né, faz coisas erradas e menos poderia criticar o outro, mais critica o outro. E quem dinheiro tiver pode ser papa. Então não é à toa, né, que o Gregório acaba sendo expulso da Bahia, né? A flor baixa se inculca por tulipa. Quem é de classe baixa, quem não tem aí um poder social, um status social, se inculca, né, mostra como se fosse uma tulipa, como se fosse de classe alta. Bengala hoje na mão, quem é nobre hoje, ontem foi de classe baixa. E mais isento se mostra o que mais chupa, no sentido literal, no sentido, interpretando essa metáfora, né? Mais honesto, mais isento de culpa se mostra aquele que mais comete erros, mais chupa, mais acaba usando aí a sociedade, né, para se beneficiar. Aí ele arrasa na última estrofe porque ele usa uma figura de linguagem sonora que se faz com repetição de algumas consoantes e algumas vogais. Então ele usa a assonância quando ele repete vogais, e ele usa a literação quando ele repete o T, o R, o P. Ele também usa uma outra figura chamada paronomásia, que é quando ele repete palavras de sentidos diferentes, mas de ortografia e som semelhantes. Tropa, trapo, tripa. Ele é muito sarcástico aí, né? Ele é chulo, usa aí uma expressão de baixo calão, que é vazar a tripa, que eu vou falar aqui, que significa cagar, no sentido de cagar de fato, mas no sentido figurado também,
que ele está dizendo que não está nem aí para todos esses elementos da sociedade que ele acabou de criticar nas 3 estrofes acima. Além disso, ele satiriza o soneto, né, uma forma clássica, quando ele diz assim, e mais não digo, quer dizer, paro por aqui o texto, porque a musa, com letra maiúscula, que é uma das grandes referências, uma das grandes características da literatura clássica, a musa que inspira o poeta a escrever com letra maiúscula, referentes aí a uma divindade, a uma deusa da mitologia, alguma coisa nesse sentido. E ele diz que essa musa dele aí topa qualquer coisa, vulgarizando, né, a ação da musa. E aí ele satiriza também o que seria um soneto, porque ele brinca com a rima no último verso, e ele meio que diz, olha, quer saber, né, eu não tô nem aí nem pro soneto, porque soneto eu sei fazer, e se você quiser que eu rime, eu rimo, se você quiser que eu faça uma métrica fixa, eu faço, e a minha musa, a minha inspiração, né, topa em apa, epa, ipa, opa, upa, que é exatamente a rima que ele usa para fazer o soneto aí que você está lendo. Então, ele metalinguisticamente ele faz uma sátira a algo consagrado como uma estrutura clássica que é o soneto. Ele desestrutura o soneto, ele desestrutura a grandiosidade dada a um soneto, né? E assim ele também o faz com as classes sociais e não seleciona e não defende uma ou outra. Ele é ótimo, né? Dentro do contexto dele aí ele é bem interessante. Na poesia de linha filosófica, um dos grandes temas do Gregório, que já tinha sido trabalhado pelo Camões, é a inconstância da vida, a efemeridade, tudo passa, e com isso também a temática de que tudo muda. Então, ele diz aqui, com uma linguagem barroca, carregada de antíteses e paradoxos, né? Antíteses, ideias contrárias, e paradoxos, ideias contraditórias. Ele usa elementos da natureza para discutir essa questão de que no mundo tudo passa, tudo se transforma, e que talvez, né, o mundo seja ignorante, porque as coisas bonitas vão embora e as coisas tristes aparecem, né? Ficam no lugar das coisas boas. Então ele diz, nasce o sol e não dura mais que um dia. E aí ele já mostra a efemeridade, a inconstância, nascer e não durar, nascer e não permanecer. Depois da luz se segue a noite escura. Ele exemplifica, né, essa efemeridade, essa inconstância. Depois que o sol nasce, vem a noite escura e as consequências seriam que em tristes sombras morre a formosura. Morre a formosura, estaria para o nascer do sol, que agora se põe e, portanto, morre. E aí vem a sombra, surgem as sombras adjetivadas aí pela palavra triste. Então, de novo, né, tanto para Camões quanto para o senhor Gregório, a transformação do mundo gerada pela efemeridade não é algo bom, não geram coisas boas para o lírico. Em contínuas tristezas, vírgula, presta atenção aí, vírgula, está anunciando que o poeta escondeu alguma palavrinha, a alegria. Se você retomar o verso anterior, a palavra que foi omitida é a palavra morre. Em contínuas tristezas, morre a alegria. Ele tirou o verbo morrer, colocou a vírgula. Isso, essa estratégia linguística chama-se, no mundo da literatura, de zeugma, que é uma figura de linguagem que você usa, né, para omitir uma palavra que já foi citada. No caso do poema, a palavra morre. Zeugma, então, é essa figura de linguagem. Porém, se acaba o sol, porque nascia. E aí ele usa uma estrofe carregada de interrogações que também cooperam, as interrogações cooperam para a construção do texto de característica barroca, que é um texto carregado de dúvidas, né? Então, a interrogação ela vai ao encontro, vai a favor dessa discussão carregada de dúvidas. Porém, se acaba o sol, porque nascia, se é tão formosa a luz, porque não dura, como a beleza assim se transforma, como o gosto da pena assim se fia. Pena aí, eu já li várias interpretações, uma delas seria pena no sentido de ter dó mesmo, de ter compaixão, e uma outra no sentido de pena associada à caneta, né? Porque na época aí a palavra pena também poderia ser a caneta,
Como que eu, poeta, vou escrever com a minha caneta, digamos assim, com a minha pena, se cada vez que eu vou escrever algo sobre o mundo já mudou? Ou então, a questão aí de interpretar como se fosse, como o gosto da pena se insifia. Cada vez que eu olho para o mundo, eu tenho dó, né, desse mundo que se transforma e acaba gerando coisas não muito agradáveis. Eu fico mais com a interpretação da pena como caneta, ok? Mas no sol e na luz falte a firmeza, porque o sol morre, a luz morre, né, e vem a noite. Na formosura não se dê constância, porque o que é bonito vai embora. E na alegria sinta-se tristeza, porque ele já disse lá em cima que quando a noite chega, né, as sombras são tristes. O mundo, então, começaria pela ignorância. Seria um mundo ignorante, porque ele traz a tristeza e leva a beleza e a alegria embora. E tem qualquer dos bens por natureza, a única coisa que o mundo teria de comum, né, que seria algo cotidiano, que seria algo que acontece constantemente, é que a única coisa que é firme nesse mundo é que tudo é inconstante nesse mundo. Então ele fecha com um paradoxo, né, com uma ideia, um jogo de ideias contraditórias, mas na verdade é um paradoxo aparente, né, porque ele diz que a única coisa que é firme nesse mundo é que tudo muda, que tudo é inconstante, que a única coisa que é firme nesse mundo é que nada é firme nesse mundo. Parece que é um paradoxo, ou seja, uma ideia contraditória e, portanto, não teria sentido. Mas como é uma figura de linguagem, num contexto literário, dentro desse poema, esse paradoxo faz maior sentido, né? Porque ele vai provando linha a linha que tudo nessa vida não é firme, não é constante, tá? Então ele é um cara, né, que sabe fazer sonetos barrocos, né? Ele usa aí de todas as estruturas, estratégias e características linguísticas do texto barroco. Ok? Poesia lírico-religiosa. Aí nós temos um Gregório muitas vezes bastante, digamos assim, safadinho, porque ele não cria um texto. Aparentemente, quando ele fala, né, com Jesus, com o Senhor, ele se mostra submisso, mas você vai percebendo que ele vai chantageando esse Deus, esse Jesus, esse Senhor, e ele vai meio que colocando contra a parede Jesus e dizendo: me perdoe porque você disse na Bíblia que me perdoaria e eu sou o ser pecador e mereço o seu perdão. E não ouse não me perdoar, porque você vai perder a sua glória. Então, não é uma poesia religiosa à la Idade Média, em que o poeta cria um eu lírico que ajoelha, né, pede perdão e se sente completamente culpado pelo que fez. Aqui eu tenho um Gregório de Matos mais atrevido, um homem mais malicioso, um eu lírico mais satírico. Apesar do tema ser religioso, e a poesia é religiosa, mas o eu lírico aí não é um cara submisso que só aceita o que a igreja diz. Ele é crítico também, e ele acaba usando do próprio texto bíblico como argumento a seu favor, né? Então, um cara bastante até sarcástico nesse sentido. Porque ele manipula o texto bíblico a favor dele, né? Esse é o grande recurso que o Gregório usa e se faz inovador, né, para o seu contexto literário. Ele diz, então, eu lírico: pequei, Senhor, então ele já se coloca como um pecador, Senhor com letra maiúscula, referindo-se a Jesus, mas não porque ei pecado. Colocando o mas aí já na terceira palavrinha do verso, ele diz assim, eu pequei, mas não queria ter pecado. Então ele já tira, né, a culpa dele de uma certa forma. Nem vem assim, como se ele dissesse, Senhor, não me diga que eu sou um pecador e que eu mereço ir para o inferno. Não, eu pequei, mas eu não queria. Da vossa piedade me despido, me coloco aqui à sua frente, porque quanto mais eu tenho delinquido, quanto mais eu tenho pecado, vos aí se remete ao Senhor, tenho a perdoar mais empenhado. Quanto mais eu peco, Senhor, mais o Senhor se empenha em me perdoar. Se basta vos irar tanto um pecado, se o Senhor, né, fica nervoso com o meu pecado,
abrandar-nos sobejam só gemido. Então, basta que eu peça perdão, esse gemido no sentido de Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe. Então, a ira, né, de Deus, né, de Jesus, seria abrandada a cada momento que o pecador gemesse, ou seja, pedisse perdão. Que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. No sentido de que o meu pecado vos ofende, Senhor, mas ao mesmo tempo faz com que o Senhor possa me perdoar. Então, lhe dá a oportunidade, Senhor, de me perdoar. E aí, antes que Jesus olhe e diga assim para ele, não vou te perdoar, ele usa uma passagem bíblica como um argumento final e irrefutável, né? Não dá para ir contra, porque ele diz, se uma ovelha perdida, usando intertextualidade bíblica evidente, e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, Senhor, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, Senhor, e não queirás, Senhor, pastor divino, veja que ele puxa o saco, né? Pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Não ouse não me perdoar, Senhor, porque se o Senhor não cumprir com a sua palavra, que está lá na Bíblia, né? O Senhor perderá a sua glória. O Senhor disse, uma ovelha perdida e já cobrada, eu vou perdoar essa ovelha perdida, essa ovelha desgarrada. Eu sou a ovelha desgarrada, né? Então aí você tem a poesia lírico-religiosa barroca do Gregório, ok? Que não é uma poesia religiosa de submissão, né? É uma poesia religiosa bastante provocativa, ok? Ele falou de amor também, e ele continua, em termos de temática amorosa, usando o jogo da linguagem barroca. Ele agrega, né, a temática do amor. Esses recursos literários do barroco, que são metáfora, antítese, paradoxo, versos interrogativos, trocadilhos, né, jogos de palavras, a que chamamos cultismo, jogos de ideias, a que chamamos conceptismo, porque ele vai desenvolvendo aí uma argumentação a favor daquilo que ele quer defender, a inversão de frases, que é o hipérbato, a perfeição formal, que é o soneto. Só que como ele fala de amor, nesse caso aqui, uma temática amorosa mais convencional, ele não usa de palavrões, ele não é erótico, mas ele tem uma linha, né, ligada ao erotismo. Ele usa, então, uma imagem, né, que ele escolhe aí, que é o anjo. E ele vai brincando com essa imagem em termos de semântica, do que significaria a palavra anjo dentro do contexto católico. E também a palavra angélica, que ele diz que é o nome de uma menina, de uma mulher. Então ele já brinca com o som e com o sentido aí. Anjo, angélica, anjo, angélica. E angélica lembra angelical. Angelical lembra anjo. Então aí ele já mistura o aspecto espiritual, ligado ao anjo, e o aspecto carnal, ligado à angélica mulher. Porque ele fala angélica na cara e anjo no nome. Isso é ser flor. A angélica, então, seria uma mulher, que seria, ao mesmo tempo, uma flor, porque existe também uma flor chamada angélica. E anjo juntamente. O nome dela lembra a flor, angélica, e lembra o ser chamado anjo. Ser angélica flor, aí ele mistura, né, o nome dela com o termo flor, e o anjo florente. Então ele também faz essa junção, essa fusão que a gente viu no aula passado, fusionismo entre o aspecto espiritual, anjo, e o aspecto carnal, florente, que nos remete à flor, ao mundo terreno. Em quem senão em vós, angélica, se uniformara. Então ele diz que nesse nome angélica se reúne, né, tentam aí conviver dois aspectos, o mundo carnal, representado metaforicamente pela flor, e o mundo espiritual, representado metaforicamente pelo anjo. Quem vira uma tal flor que a não cortara de ver de pé da rama florescente? Aí ele já joga uma interrogação dizendo assim, nossa, mas quem aqui não olharia para uma flor linda e não gostaria de cortar, de pegar essa flor para si? A quem o anjo vira tão luzente
que por seu Deus o não idolatrara. Quem é que não idolatraria, né, um anjo se esse aparecesse, surgisse para o humano? Se, pois, como anjo sois, aí ele volta a falar com a Angélica, sois dos meus altares. Se você, Angélica, for o anjo, fores o meu custódio, se você for a minha guarda, você vai me livrar dos diabólicos azares. Com certeza, um dos diabólicos azares desse eu lírico é a tentação que ele sente em relação a ela. Então, ele diz assim, se você for um anjo, você vai evitar, né, que eu me jogue aí as suas tentações carnais, né, seus aspectos carnais. Mas no final ele conclui, mas vejo que por ser tão bela, tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, se você fosse um anjo, de fato e apenas um anjo, você não me tentaria. Você é um anjo, mas você me tenta. Sois um anjo que me tenta e não me guarda. E aí ele fecha de novo, né, com um paradoxo, porque ele diz que ela é um anjo, então aspecto espiritual, mas é um anjo que tenta, aspecto carnal. E aí ele une dois aspectos que dentro do mundo cristão seriam impossíveis de serem unidos. E aí ele gera o conflito. E aí ele é o cara do barroco. Ok? Mara, hein? Esse texto. Eu escolhi esse poema, que é um dos mais leves da linha erótica do Gregório, né? Porque estamos aqui numa aula online, eu não quero me complicar e também fica difícil, né, explicar outros textos sem o contexto da sala de aula, tá? Então eu vou ler um texto, me perdoem aí os palavrões, mas né, é uma linha da literatura, essa linha erótica mais pesada, vulgar, vocabulário chulo, ela vem desde a Idade Média, lá nas cantigas satíricas, né, portuguesas, e se estende até hoje, digamos assim. Se você pegar o funk, por exemplo, né, tem várias letras aí de baixo calão, com propostas de desequilibrar, né, digamos assim, a literatura mais convencional, tá? Então, vamos aí. O título do poema é Pica-Flor. Pica, no vocabulário chulo, traduzindo do vocabulário chulo para o vocabulário menos chulo, seria o órgão genital masculino, o pênis, tá? E dizem que o senhor Gregório de Matos fez esse poema para satirizar uma freira da época, aí, do século XVII, na Bahia, que apelidou o Gregório de Beija-Flor, sendo, obviamente, usou, né, dizem, né, que deu esse apelido para o Gregório na melhor das boas intenções. O senhor Gregório era um moço muito magro, um rosto muito fino, e essa freira o comparou a um beija-flor, né, devido ao bico do beija-flor, associando ao aspecto físico do Gregório, o rosto do Gregório. E o engraçadinho dizem que escreveu esse poema para a freira e trocou a palavra beija-flor por pica-flor. Então, flor aí não é flor, pica é o pênis e flor é o órgão genital feminino. E aí ele diz, se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, meteia, ele já usa um verbo, né, de conotação erótica, a flor que guardais, a flor seria o órgão genital feminino, no passarinho melhor, e o passarinho estaria para o pênis. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica é o pênis, e o mais vosso, claro, fica, que fico então pica-flor, ou seja, né, eu vou ter uma relação sexual com você, freira, se você deixar. Daí o apelido, né, do senhor Gregório, Boca do Inferno, daí ele ter sido expulso da Bahia, daí também em algumas obras, em alguns estudos da obra dele, tem uma referência a Gregório usando o termo boca de brasa, tá? Porque o cara, né, realmente tinha uma boquinha safada, tá? Muito bom. Saindo desse mundo, né, erótico, completamente diferente dessa linha erótica aí,
a gente chega num outro autor da época, que foi um padre, e a gente tem que pensar, né, que a literatura brasileira aí na época ainda não era uma literatura com grande poder, né, não era consagrada, não tinha uma grande força. Então, o que a gente tem aqui é um padre que nasceu em Portugal, que é o Padre Antônio Vieira, e ele acaba sendo considerado um escritor da literatura brasileira, porque ele vem para o Brasil com 6 anos, ele volta para Portugal, vem para o Brasil várias vezes, né? Ele não fica só aqui. Ele foi um cara muito importante, porque ele não foi um padre apenas, ele atuou politicamente dentro, né, dos mandos de Portugal. Ele atuou junto aos governantes de Portugal, aos reis de Portugal. Ele tinha um poder muito forte, político. E o grande objetivo do padre, por ser padre, era passar a palavra de Deus via religião católica, né? E ele vem para o Brasil para realmente propagar essa fé cristã, propagar a palavra de Deus. E na época, os padres estudavam muito, né? Eles ficavam muitos anos aí estudando a palavra de Deus para se tornarem sermonistas, que é o cara que faz um sermão gênero textual, que é escrito para ser falado em público, né? E o senhor Padre Antônio Vieira, ele fez vários sermões, dizem mais de 200, nós temos registrados mais de 200 sermões, e de teor político, de teor religioso. Em alguns sermões ele defende índios, judeus, negros, mas sempre tenho em mente que ele é da Igreja Católica e que o grande intuito dele, além de defender pessoas, né, que sofriam, obviamente é defender a pátria portuguesa, defender sim, né, os valores dessa pátria e, obviamente, os valores da Igreja Católica, ok? Por exemplo, por que ele defende os judeus em um dos sermões? Porque a gente sabe que os judeus aí tinham dinheiro, né? Moravam em Portugal, tinham dinheiro e começam a sair de Portugal por várias questões, que aqui não cabem, não tem tempo para isso. Eles saem de Portugal e o padre Antônio Vieira, junto ao rei de Portugal, diz, né, nós vamos perder aqueles que têm o poder econômico e que poderiam fazer de Portugal um outro império, né, renovar o Império Português. Então, a defesa dele em relação aos judeus não tem só um caráter humano, também tem um caráter econômico, ok? Não vamos idealizar nem Gregório e nem o senhor padre em termos de humanidade. Não que o padre não seja um ser que defenda o humano, mas tem interesses econômicos e políticos por trás. Como sempre, né, pessoal? Então, vamos ver aí. Sermão da Sexagésima, um dos mais importantes, mais famosos. Eu vou usar esse aqui pelo tempo que tenho. Ele foi pregado quer dizer que ele foi falado na Capela Real no ano de 1655. O padre Antônio Vieira é um padre que está na lista, né, da Unicamp. O sermão que a Unicamp pede é sermão quarta-feira de cinza. Eu ia até abordar o sermão aqui, mas não vai dar tempo. Eu vou deixar para uma outra aula, ou online, ou ao vivo, depende aí do que rolar. Então eu vou usar esse sermão que é mais famosinho, que é o da Sexagésima, para mostrar um pouco aí da linha de escrita, né, do padre Antônio Vieira, que é uma linha conceptista, que a gente já viu aula passada, que trabalha com silogismo, com jogo de ideias, com argumentação, né, com fundamentação dos argumentos, tá? E continua sendo um autor do Barroco, porque ele usa uma linguagem carregada de figuras de linguagem, não tanto quanto em alguns sonetos do Gregório, mas ele usa, sim, figuras de linguagem, principalmente a metáfora. E ele tem algumas características linguísticas interessantes, como o paralelismo. Paralelismo na literatura sermonística é quando você repete uma oração, uma estrutura de uma oração
no decorrer do texto. Então, por exemplo, ele pode optar por escrever uma oração seguindo as seguintes sequências: sujeito, predicado. Dentro do predicado, ele usa o verbo, depois ele usa o objeto direto ou indireto e depois o adjunto adverbial. E aí ele repete essa sequência sintática, sujeito, verbo, objeto direto, indireto e adjunto adverbial, por várias vezes no decorrer do texto. Quando eu começar a ler, eu vou mostrar para vocês que ele faz uso desse paralelismo sintático, ok? Então vamos lá. Obviamente ele vai se basear na Bíblia, né? E aqui no Sermão da Sexagésima o tema é: a palavra de Deus não frutifica. E aí ele vai desenvolver esse tema e vai questionar por que a palavra de Deus não frutifica. E ele vai colocar aí como possibilidade 3 elementos da sociedade católica que poderiam ser culpados pela palavra de Deus não frutificar. Então ele começa: fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de 3 princípios. Ou da parte do pregador, que seria ele mesmo, né, o padre, ou da parte do ouvinte, que seria o fiel. O fiel aí pode ser o que está sentado no banco da igreja, pode ser outro padre, podem ser os índios também, ou da parte de Deus. Veja que ele já é provocativo e irreverente, no sentido de colocar Deus como possível culpado, e isso faz do padre Antônio Vieira um sermonista criativo, inteligente, persuasivo e que não cai no senso comum, né? O senso comum seria dizer: a culpa da palavra de Deus não frutificar, não ser entendida, né, e praticada, é do fiel. Esse seria o senso comum. Mas ele não vai por aí, né? Ele já coloca a possibilidade de ser ele mesmo o culpado ou até Deus. Isso é uma estratégia argumentativa porque prende a nossa atenção, né? Prende a atenção daquele que está ouvindo o sermonista. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, que é o padre, né? E o discurso bíblico, persuadindo, convencendo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. E há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Aqui nesse trecho já dá para a gente perceber o que é o paralelismo sintático. Ele usa há de haver 3 concursos, e aí ele repete o verbo, né, a expressão verbal há de haver 3 concursos, aí ele repete há de concorrer, aí ele repete há de concorrer o ouvinte, há de concorrer Deus. Então ele usa a mesma estrutura sintática, há de haver, há de haver, há de haver, só que ele tira o haver e coloca o verbo concorrer na sequência do texto, tá? Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas. Veja que ele repete a estrutura que ele usou ali na 4ª linha. Para uma alma se converter, para um homem se ver, olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. E aí vai usar as metáforas. Depois ele vai explicar no decorrer do texto. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mistério, ou seja, é necessário luz, é necessário espelho e é necessário olhos. Que coisa é a conversão de uma alma se não entrar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo? Esse é um outro recurso do Vieira, que é a pergunta retórica, né? Ele faz um questionamento e ele responde à pergunta que ele me fez. Então, quando ele pergunta e ele mesmo responde, ele fecha a argumentação e ele impede a refutação, que é ir contra aquilo que ele está tentando provar para vocês. Isso é uma estratégia argumentativa e ele faz isso o tempo inteiro nos sermões. Para esta vista são necessários olhos, é necessária luz e é necessário espelho. Outra característica do Vieira é repetir, é reiterar. Então, pense que ele está pregando, falando esse texto, né, ao vivo aí para um público, e para que o público não se perca, não se deixe levar, né, por algo que esteja fora do texto, ele fica retomando o que ele falou para que o público volte a prestar atenção nele.
Tá? Então ele repete o que ele já disse e ele questiona e responde a fim de prender a atenção do público. Ele vai explicar a metáfora. Outro recurso, ele usa a linguagem figurada, mas depois ele desmetaforiza, digamos assim, né? Ele explica as metáforas porque talvez ele pense, eu acho que ele tem certeza que alguns não vão entender a metáfora, então ele explica. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Espelho por quê? Porque se o pregador é o padre e o que ele fala está na Bíblia, ele tem que falar, ele tem que praticar aquilo, porque ele reflete o texto bíblico e aquele que ouve o que o padre está falando vai repetir o que o padre fala e faz. Deus concorre com a luz, que é a graça, e o homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende desses 3 concursos, aí ele repete, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta. E ele repete também, né, o questionamento inicial. E ele repete a pergunta, de quem é a culpa? É do ouvinte? É do pregador ou é de Deus? O que está em amarelinho, que eu coloquei em amarelo aí, é a resposta. E é lógico que ele vai tirar Deus como culpado, né? Primeiramente, por parte de Deus, não falta nem pode faltar. E aí, como ele prova? Esta proposição, esta afirmação é de fé, definida no Concílio Tridentino e no nosso Evangelho, que é o cristão, católico, a temos. O que está em azulzinho, que coloquei em azul, é a fundamentação, digamos, teórica que ele usa para provar a resposta que ele dá, a pergunta que ele mesmo faz. Deus não é culpado porque isso está na Bíblia, ponto. Pois por que não introduz Cristo na parábola do Evangelho algum trigo que se perdesse por causa do sol? E ele vai responder, o que está em vermelho é a pergunta, o que está em amarelo é a resposta, e depois ele vai confirmar com a Bíblia. E assim vai durante todo o sermão. Eu pulei um trecho imenso, e aí ele diz, sendo, pois, certo que a palavra divina não deixa de frutificar por parte de Deus, sobram 2. Ou a culpa é do padre, ou a culpa é do ouvinte. Por qual será? E ele responde, os pregadores deitam a culpa aos ouvintes, mas não é assim. E aí a gente tem a grande surpresa desse sermão, né? Porque a gente pensa, a princípio, que ele vai culpar o fiel, né? Mas ele diz que não. Se for por parte dos ouvintes, que são os fiéis, não fizer a palavra de Deus muito grande fruto, mas não fazer nenhum fruto e nenhum efeito não é por parte dos ouvintes. Provo. Os ouvintes ou são maus ou são bons. Se são bons, faz neles frutos a palavra de Deus. Se são maus, ainda que não faça neles fruto, faz efeito. No Evangelho o temos. Ou seja, não venha contradizer o que eu digo, porque está na Bíblia. Supostas essas 2 demonstrações, suposto que o fruto e efeitos da palavra de Deus não fica nem por parte de Deus, né, que foi o primeiro aí a ser eliminado da culpa, nem por parte dos ouvintes, segue-se por consequência clara, ou seja, não venha dizer que eu estou errado, que fica por parte do pregador, que é ele mesmo. E assim é, sabeis cristãos, porque não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis pregadores, porque não faz fruto a palavra de Deus, por culpa nossa. Cara, como você vai contradizer, refutar o que ele disse, se ele se coloca como culpado? É lógico que ele usa, né, a si mesmo para dizer que a palavra de Deus não frutifica. Se você ler o sermão inteiro, você vai entender melhor. Porque os padres, os pregadores, usam de uma linguagem tão complexa, tão difícil, às vezes em latim o tempo inteiro, que o fiel não entende o que o padre, o pregador diz. Então, de certa forma, nesse texto, ele acaba sendo crítico em relação ao cultismo, que é aquela preocupação exacerbada, né, com a forma, com a linguagem erudita. Ele não usa a palavra cultismo, lógico, mas ele está criticando essa tendência por parte dos pregadores em usar uma erudição tão forte, né, tão elaborada, que acaba apagando o objetivo, né, o grande objetivo de um sermão, que é ser claro para aquele que o ouve. Então, isso é
Isso é Padre Antônio Vieira, isso é a linguagem do Padre Antônio Vieira, o conceptismo, o jogo de ideias, argumentação, fundamentação, né? É um cara muito interessante para se estudar o poder da argumentação, tá? A estrutura básica dos sermões, não que todos tenham, mas a que mais aparece é essa aqui, o introito, que nada mais seria do que uma introdução, na qual o senhor Padre Antônio Vieira apresenta o assunto a ser debatido. No caso aqui do Sermão da 60ª, ele usa a parábola do semeador para sustentar, né, a argumentação dele, finalizando com a denúncia de que o culpado pela palavra de Deus não frutificar seria o próprio pregador. Ele invoca, geralmente, Nossa Senhora para que o inspire a escrever o sermão, lembrando que o Camões, né, invocou no texto Os Lusíadas, invocou as ninfas, né, da mitologia grego-romana para inspirá-lo. Olhem aí a diferença de concepção de mundo na literatura, né, do século XVI para o século XVII. A argumentação, que é o corpo do sermão com exemplos, quando ele usa lá o espelho, né, a graça e as metáforas, né, que ele foi usando ali para fazer a sua dissertação, digamos assim. E peroração, que pode aparecer no vestibular com esse termo, que nada mais é do que a conclusão, tá? Conclusão final, por quê? Tem outras conclusões? Sim, às vezes ele faz mini conclusões, ele apresenta o argumento, conclui, apresenta o argumento, conclui, e depois ele retoma todas as pequenas conclusões e faz uma conclusão mais ampla. Ele defende a busca de ideias desenvolvidas de forma lógica, né, que é o conceptismo. Ele utiliza figuras de linguagem, mesmo sendo contra o cultismo. Ele tem, né, um estilo que a gente chama de persuasivo, que na FUVEST caiu como um sinônimo, é exortar. O que seria exortar? Exortação, exortar é convencer alguém de algo. E para convencer, provar e não ser refutado, ele usa os trechos da Bíblia em latim e depois ele explica o texto em latim na sequência. Nós já vimos esse quadrinho na outra aula, né? Só retomando, o cultismo e o conceptismo formam os dois lados de uma mesma moeda, que seria a linguagem barroca. Eu posso ter no texto do sermonista Padre Antônio Vieira o predomínio do conceptismo, que tem a ver com Quevedo, que foi um poeta, né, espanhol, que desenvolveu essa linha. Mas isso não quer dizer que o senhor Padre Antônio Vieira deixe de lado o jogo cultista, que é aquele jogo de metáforas, com metáforas, né? Mas a gente com certeza vai perceber que o Gregório faz uso do cultismo com mais ênfase do que o senhor Padre Antônio Vieira, porque o padre, no sermão da 60ª, né, se coloca contra esse jogo exagerado de palavras sem ideias colocadas de forma clara, tá? Só para fechar, eu vou dar um exemplo de um soneto que com certeza é um exemplo do uso exagerado da forma do jogo de palavras. Então, a historinha aqui é que Gregório protesta, né, faz uma crítica a um posicionamento de protestantes holandeses que, quando invadiram a cidade de Salvador, dizem que isso aconteceu de fato, se depararam com uma imagem do menino Jesus quebrada e olharam ali para o bracinho dessa imagem, né, e disseram que aquilo ali não significava nada, tá? Então, o Gregório, mesmo que se coloque de uma forma não submissa a Jesus em alguns sonetos, ele é católico. E aqui ele vai contra os protestantes. E ele faz um jogo aqui entre a palavra todo e a palavra parte. E ele diz: o todo sem a parte não é todo. Se nós pensarmos na historinha aí da estatueta, né, dessa imagem do menino Jesus, o todo seria a imagem inteira, né, a escultura inteira. E a parte seria o bracinho que foi achado, né,
quebrado aí, distante, né, do todo que seria a estátua. A parte que é o bracinho, sem o todo, não é parte. Se você só olhar para o braço da escultura e não tiver a referência da escultura, se esse braço se torna o todo, concorda? Então pensa lá na roda da bicicleta. Se você tira a roda da bicicleta e só olha para a roda é o todo. Mas se você olha a roda em relação à bicicleta, a roda é a parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, ou seja, se o bracinho do menino Jesus, da estatueta, é a parte da estatueta, ela também faz parte do todo. Não se diga que é parte sendo o todo. Em todo sacramento, aí ele já sai, né, da metáfora aí da estatueta e se desloca para algo mais abrangente dentro do mundo cristão, que são os sacramentos. Então, um dos sacramentos da Igreja Católica é o batismo, outro é a comunhão, o outro é a crisma, o outro é o casamento. Então ele diz, em todo sacramento está Deus todo. Quando você vai comungar como católico, se você o for, né, você, ao comungar, você está recebendo Deus todo. E todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes, todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica todo. Então aquele bracinho do menino Jesus pode estar distante do todo, mas ele representa o todo. Ele representa a Igreja Católica, ele representa o cristianismo, ele representa a fé. Assim como a comunhão representa a Igreja Católica, representa a fé como um todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Então ele defende a Igreja Católica aqui, ele fala que os sacramentos representam o todo dessa igreja e que o protestante deveria respeitar essa parte, né, que é o bracinho da estatueta, porque para o católico aquele bracinho representa toda a fé cristã, toda a Igreja Católica, a igreja como um todo, o cristianismo como um todo. Jogo de palavras intenso para defender, né, os valores da Igreja Católica. Ok? É isso, amores. Um grande beijo e até breve.